Volta com o Debate TVE. Conosco hoje o professor da Faculdade Senac Porto Alegre, Marcelo Pinto, e também o gestor comercial do CDL Porto Alegre, Paulo Borba. Lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e também no site da nossa TVE. Bom, a gente falava antes ali então sobre essas outras contas no primeiro bloco, que também entram e que foram motivos de restrições, de cautela pelos órgãos de defesa do consumidor, como, por exemplo, uma conta de luz, uma conta de telefone, uma conta d'água, não é, Marcelo? Verdade. Então, é nesse sentido, né, como abrange uma série de relacionamentos financeiros que vão ser divulgados, houve essa ponderação, essa cautela. Esse medo, digamos assim. Verdade, por parte dessas instituições. E também, outro fator que também botou mais lenha na fogueira, em 2016, o CAD, que é um Conselho de Defesa Econômica, ele aprovou a criação de um outro... É birô que chama, né? O birô de crédito. De um outro birô de crédito. O JIC? Exatamente, que é o JIC. O JIC é a união de alguns bancos, Bradesco, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Santander. Então, o JIC quer dizer Gestora de Inteligência de Crédito. Criaram Não criaram. Não criaram. Foi aprovada a constituição de uma outra empresa Ela já existe, não opera ainda, mas já existe. Exatamente. Perfeito. Então isso, de certa forma, também trouxe um pouco mais de um... Desconforto. De um desconforto e de uma cautela maior ainda. Opa, tá vindo aí um grande. E bem num momento aí que estão querendo divulgar mais informação dos cidadãos. Então, isso que eu estou colocando é que o cadastro positivo tem, sim, um perfil positivo, benéfico para a sociedade, mas também, de certa forma, precisa ter uma calma, vamos dizer assim, porque na hora de lidar com essas informações. Exatamente, porque é algo novo, assim como a gente não viu o desenvolvimento ainda das efetivas vantagens, também a gente pode ter aí algumas surpresas que não... Então tem que ter essa cautela e principalmente esses órgãos aí estão fazendo o papel deles, eu considero, né? Sim. Logicamente que isso traz alguns entraves, né? Então, logicamente que a gente quer uma economia aquecida, a gente quer que o PIB tenha um crescimento, claro, né? Então, mesmo que esse ano aí a gente tenha uma previsão de 1%, mas... É melhor do que não crescer e cair ainda. Eu estava vendo uma palestra ontem do secretário da Educação aqui do Estado, e ele falou que esse 1% está bem parecido com 7-1, porque anteriormente a gente já teve uma perda bem parecida a 7%, e agora a gente está fazendo 1% e já está bom já. Então, cada instrumento que possa trazer mais crescimento é bom para a sociedade como um todo. Mas também tem essas questões que esses órgãos aí estão tendo essa cautela. E agora, pelo visto, já está bem avançado, que é a iminência de ser aprovado esse projeto de lei. Então já é algum marco ali. E a partir dali, provavelmente, vão ter outras regulamentações daí também. Pois é, o Paulo comentava sobre a questão desse score ali no intervalo do programa ali, Paulo. É importante a gente, né, o score sempre foi meio mistificado, assim, né, porque parece ser uma caixa preta e tal. O score é uma modelagem, né, uma modelagem estatística, lá, né, quem trabalha com uma série de variáveis, define lá um algoritmo, aonde vai ter lá, são variáveis, normalmente variáveis preditivas, né, ou seja, você quer ver lá como é que aquela transação que você está fazendo no momento, qual é a expectativa dela de maior ou menor risco. Para isso, né, hoje ele já funciona independente do cadastro positivo ou não, com as variáveis que já existem hoje nos bancos de dados. As variáveis de pagamento pontuais e as variáveis de inadimplemento, né, de comportamento com financeiras, com varejo. Aí você tem lá 300, 400 variáveis e faz um modelo estatístico para que isso subsidie as empresas a tomada de decisão. Com o cadastro positivo, esses scores, essas modelagens estatísticas vão ficar ainda
cada vez melhores, porque você já vai ter mais informações ali, né, com mais assertividade. O que eu queria colocar também, né, para tranquilizar, né, o consumidor, o que não faz parte do cadastro positivo. Né? Então, para que não se tenha aquela coisa, os meus investimentos vai estar lá, a minha renda, o meu saldo de conta corrente, aposentadoria. Então, aposentadoria. Então, assim, transações à vista não estarão no cadastro positivo. Olha que interessante isso. Transações à vista não vão estar, pagas à vista não vão constar no positivo. Isso aí responde àquela tua pergunta anterior. Se quando o indivíduo vai lá, exatamente, e ali ele pagou a débito, aí não consta. Mas olha só que isso é interessante, porque a partir de então nós vamos ter um novo cenário do mercado, né? Que é o fato de eu querer participar do cadastro positivo e aí eu até querer fazer crédito, comprar. Hoje eu só compro à vista, sei lá, seja qual for. É interessante que eu faça algumas prestações, como é isso em outras economias, em outros países, para você fazer parte do cadastro positivo. Então, vamos lá, transações à vista não constarão, saldo em conta corrente, nada também, investimento, renda, aposentadoria. O cadastro positivo, né, sendo repetitivo aqui, ele meramente é o histórico de pagamentos em operações a crédito. Só isso. O adimplemento, né? O inadimplemento vai estar lá no restritivo, lá no negativo. O outro vai constar, então, o adimplemento. Quando que eu pago, se paga com um pouco mais de dias, paga em dia, é o histórico de pagamento. Que é uma mudança expressiva, né, para o mercado. E aí as experiências internacionais, né, onde o cadastro positivo funciona, tivemos uma mudança expressiva. Né, então, de fato, tem experiências para mostrar que... Grande experiência. Eu acho que a Bélgica, até 2013, ela tinha leis que proibiam, né, o cadastro positivo. Acho que era algo meio parecido com o que estava acontecendo aqui, em termos do opt-in e tal. Houve um grande alavancamento, cresceu em 40%. Né, a oferta de crédito, levando muito mais gente para o mercado. E, obviamente, aí você tem um crescimento do PIB, porque o crédito é um grande alavancador. Faz o dinheiro gira mais dinheiro. Ele é importante para os indivíduos, é importante para as famílias, é importante para as empresas. Sim. Né? E ele é um grande gerador de demanda, de investimentos e faz a economia crescer. A expectativa, então, do cadastro positivo, quando estiver em vigência, estiver operacional, ela é muito grande para a economia nacional. Até porque você vai ter pessoas que estavam aí, como nós falamos aqui no início do programa, à margem, né? Fora da... Não tem uma renda formal, não é por não ser um mau pagador, mas que não tem uma renda formal, não tem uma comprovação de renda. Né? Esses vão estar inseridos no mercado novamente, porque as instituições financeiras, ou o varejo em si, vai ter acesso à informação do histórico de pagamento. E aí você pode ofertar mais crédito. Então as expectativas são, né, muito boas e positivas em relação a isso. Pois por favor. Até seguindo a linha do Paulo, o Serasa divulgou uma pesquisa com as pessoas que eles têm cadastradas no cadastro positivo. E eles chegaram aqui a uma conclusão de 4 a cada 10 consumidores melhoraram o score, tendo o cadastro positivo. Tendo o cadastro positivo. Exatamente. De cada 10, 4 melhoraram. Então, 40% desses que estariam cadastrados... Que estariam cadastrados com o cadastro positivo. Melhoraram o score. 20% pioraram e 38% não houve alteração nenhuma. Isso, eles não divulgaram... Exatamente. Como o Paulo disse, o score tem as variáveis lá. E usa de modelos estatísticos, eles não divulgam um modelo, mas essa aí é uma... É um termômetro aí, né? Exatamente. E uma coisa que eu queria colocar também é interessante. Em outros países, eu tenho aqui pegar um país que seja mais próximo, na América do Sul, na Colômbia. Sim.
O nosso spread bancário, essa diferença que o Paulo citou entre o custo de captação do banco e o que ele cobra para emprestar, aqui no Brasil é uma das mais altas do mundo. Lá na Colômbia é bem baixo, certo? E é de 3,9% o spread bancário. E aqui no Brasil? E aqui está em torno de 20%. E aí o que os bancos, o que o sistema financeiro colombiano tem, que aliás não é só o sistema financeiro, é praticamente o sistema financeiro do mundo inteiro que consegue fazer isso e o Brasil não consegue. Mas a Colômbia, ela implantou o cadastro positivo lá, e de certa forma, recente, 2008, ela implantou. E teve, sim, os impactos bem positivos. E bem nessa linha que a gente está falando, jovens que, num primeiro momento, não conseguiam ter essa linha de crédito, exatamente, esse acesso ao crédito, começaram a ter, e aí, consequentemente, aí também deu um impacto. Entraram nesse... Né? Exatamente, deu um impacto. E aquilo que o Paulo citou é interessante. O que não entra aí no cadastro positivo, né? Então, muitas vezes, se tu pagar toda à vista, que no primeiro momento é uma característica boa... né? Eu não gosto de dívida, ou então eu não gosto de dívidas a longo prazo, né? Eu faço mais de 2, 3 vezes. Aí talvez tu não vai ter tanto o benefício disso. E aí acaba eu indo para outro assunto que, de certa forma, tem que ter um cuidado em que a dívida para a pessoa física, ela não é a mesma coisa que uma dívida para uma pessoa jurídica. O cadastro positivo também vale para a pessoa jurídica também. A gente está falando da pessoa jurídica. Exatamente. A dívida para a pessoa física, ela não é a mesma coisa para uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, quando faz dívida, é no sentido de buscar mais produtividade, de aumentar a receita e, consequentemente, ter maior lucro. A pessoa física, quando faz dívida, é por algum motivo diferente. Pode sim ter um sentido de produção, mas houve crescimento na concessão de crédito para a população de baixa renda. Quanto é que é o spread bancário no México? No México está em 9%. Está um pouco mais alto. Eu fiquei impressionado com o da Colômbia. Mas a Colômbia, economicamente, é um país bem ativo. Pois é verdade. E teve lá também o cadastro positivo, cadastro obrigatório, como querem tornar aqui. Sim. E teve 80% dos consumidores que eram de uma classe de jovens imigrantes, algumas minorias étnicas, 80% dessas pessoas começaram a ter acesso. 80% a gente está falando de todo mundo, praticamente. Então teve um impacto. Mas a educação financeira também tem que ser tratada nesse caso, né? Que muitas vezes o consumo, o crescimento econômico, a inadimplência, ela não precisa ser resolvida necessariamente reduzindo os juros ou aumentando o prazo de pagamento. Mas sim também através de uma maior racionalidade das pessoas na hora de consumir. Tem isso também, né? Um consumo responsável, né? Um consumo responsável. Então, é esse ponto que eu queria só... Aqui a gente está vendo, aqui tem algumas dúvidas aqui que eu estava levantando antes do programa aqui. Uma delas é justamente o que a gente estava comentando ali. Todas as informações de compra ficam visíveis? Uma das dúvidas que geram esse mito é sobre quais informações são coletadas. Constam dados como valor contratado, seja no crediário, financiamento ou empréstimo, e número, valor e data de vencimento das parcelas. Além disso, conta os consumos de água, luz, telefone fixo, né? Também poderão ser utilizados como referência. Já os dados de telefonia celular pós-pago não entram nesse processo. Também tem aquilo que nós estamos falando antes, né? Sobre a questão do que compõe isso. Mas tudo que você citou aí entra. Né? Entra. Inclusive a telefonia pós-pago, que anteriormente se estava vetado isso, a entrada do telefonia pós-pago, mas agora nesse projeto de lei já permite também. E a gente tinha comentado ali antes também, que o pessoal fica preocupado. Você pode solicitar ali, diz que o cadastro positivo não pode ser cancelado, não pode ser alterado. Também não é verdade, né? Não é verdade. Ele pode ser retirado uma informação. E eu achei interessante aquela questão que eu queria deixar clara, que apesar de existir o cadastro, tem um momento que daí o consumidor vai decidir se ele vai ser usado ou não. Sim. Fala sobre isso, como é que operacionalmente está definido na lei. Vai haver uma abertura de cadastro. Quando o gestor
né, o gestor da base, ele faz a abertura do cadastro, ele tem 30 dias para comunicar o cadastrado que ele, gestor, abriu um cadastro. Aquele cadastro. Abriu o cadastro. Então, ele tem até 30 dias. E após a abertura do cadastro, somente 60 dias após, pode-se começar a divulgar informações do consumidor. Por que isso? Para que o consumidor possa se manifestar nesses 60 dias e dizer, eu não concordo, né, ou tem dados errados aí, eu quero que tu corrija. Então tem esse prazo, né, para ver esses ajustes. Para os ajustes. Ah, perfeito. Bom, e a gente tem aqui a questão também, que a gente falou antes no primeiro bloco, da inadimplência, né? Que existe uma grande, na hora de emprestar ali, muitas vezes a instituição que empresta o dinheiro tem que considerar essa inadimplência como um todo ali, né? Como a gente falou, que tem daí algumas pessoas, alguns consumidores acabam pagando, né? Pelos maus, literalmente pelos maus pagadores. E aí existe essa inadimplência, o que torna caro o empréstimo. E aí as instituições têm que daí, para se garantir, aumentar o juro do empréstimo, como a gente falou ali, de financeiras que emprestam para quem não tem comprovação de renda, para quem está, inclusive, devendo, né? Vamos falar, ou para quem está negativo no banco, aquela bola de neve no cheque especial. E isso pode diminuir daí com a questão do cadastro positivo, né? A questão do cálculo que é embutido pela inadimplência? Claro, exatamente. É um impacto que tende a reduzir a remuneração de quem está emprestando dinheiro, no caso a instituição financeira ou uma loja que está cedendo crédito para uma compra a prazo, ela vai se sentir mais confortável para reduzir os encargos financeiros, em função de que a incerteza em relação a uma futura inadimplência, ela reduz. Quando a incerteza reduz, é o risco que está reduzindo. E aí pode ter um juro, o reflexo é um juro menor na hora de emprestar o dinheiro. Exatamente, exatamente. E uma coisa que é também, que eu trabalho bastante com os alunos, é que na compra a prazo, sempre vai ter os juros, e muitas vezes a taxa de juros, ela tem uma participação menor em relação ao prazo. O que torna o encargo financeiro alto, muitas vezes, é o prazo. Quanto mais você estica, traduzindo ali para o consumidor, quanto mais você estica o prazo, às vezes parece que diminui a prestação, mas você tem um juro embutido maior. Quanto maior o prazo, maior o risco. Então é uma relação direta. Né? E o juro para quem está emprestando. Você já prevê a perda futura. Também. Você não sabe se a pessoa esses dias um amigo meu lá foi comprar um veículo e aí estava lá ele queria que ficasse uma prestação, de acordo com o veículo dele, perto de R$600. E aí a prestação ficava em torno de 700 e poucos reais. E aí ele disse que recebeu uma ligação, isso para fazer um financiamento em 36 meses. E aí recebeu uma ligação depois que ele saiu lá da concessionária, o vendedor ligando para ele dizendo assim, pô, meu amigo, consegui aqui ficar perto da prestação dos seus R$600 que você tinha, né, me pedido. Só que daí quando ele chegou lá, claro, passaram de 36 para 48 vezes. Alongou o prazo. Alongou o prazo. Exatamente. Aí o custo do financiamento vai sair mais caro. Então, muitas vezes, o fato de tu reduzir a taxa de juros e aumentar o prazo, não é necessariamente que tu vai pagar menos por aquilo. Muitas vezes, em princípio, vai pagar mais quando tu aumenta o teu prazo. Mesmo com redução de taxa de juros. Porque o que determina, em qualquer operação de crédito, se utiliza juros compostos. Então, tu paga juros sobre os juros. Então, o que vai determinar nos juros compostos, a força do tamanho dos juros compostos é o tempo, e não necessariamente a taxa daí. Sim, porque inclusive quem empresta diz, se ele embute ali pelo prazo ali, calculando mais ou menos, porque tem aquela questão do preço fixo, né? Vou emprestar aqui, mas aí é preço fixo. Na verdade, esse preço fixo tem uma armadilha ali, né? Sim. Porque o emprestador, não existe mágica. Se nós temos uma inflação, ele está emprestando sem correção, digamos assim, mas ele já corrigiu aquele valor num juro calculado de acordo com aquele período, né? Exatamente. E é isso que na economia, o dinheiro ele tem valor no tempo, né?
Então, em qualquer operação de crédito, necessariamente tem que haver uma remuneração para compensar aquele momento que tu não está com o dinheiro ainda, Sim. mas vai ter o acesso. E quem está tomando crédito também precisa ter um custo, precisa ter um aluguel do dinheiro. Um aluguel do dinheiro. Um aluguel do dinheiro. Literalmente. Que é a possibilidade de tu não entregar o dinheiro agora, mas futuramente tu entrega com um adicional, que seria o aluguel do dinheiro. Então, em função dessas coisas, eu acho que é importante o cidadão ter essa noção também. Sim. Que o financiamento ele tem que ser utilizado com racionalidade. Sim. Porque o ideal é pagar pelo produto um valor justo, Sim. pelo valor que é. Sim. E quando tu financia, quando tu parcela aquele produto, tu vai estar sempre pagando a mais do que o preço original. É que o brasileiro tem uma cultura de saber, ele quer saber, ele não quer saber, eu juro, é impressionante. Já fizemos pesquisas, ele exatamente qual o coeficiente de juro cobrado que você determina, que você sabe, você calcula de acordo com o preço à vista, né, e com o preço que vai ficar você comprando a prazo, esse juro ele não interessa muito, ele só interessa se a prestação cabe no bolso. É exatamente isso. Né? Se a prestação cabe no bolso. E uma dúvida aqui que eu vi também, aqui a gente tem cerca de 5 minutos de programa ainda, é se até quem tem um nome sujo pode ter cadastro positivo, com o perdão da contradição. Mas pode, né? Sim, e vai ter. E vai ter. E vai ter. E esse aí talvez é o que precisa ter. É isso. Olha aí, ó. Porque a informação restritiva vai estar apartada, né? Vai estar em outra base. A base positiva já diz, o cadastro positivo é só de informações positivas de adimplemento, né? de pagamento, de comportamento. Se alguém quiser saber se ali tem informações restritivas, vai realizar uma verificação em outro cadastro. Então vai ter e deve ter, e que bom que tenha, né? Que todos participem do cadastro positivo, que isso é um grande benefício para o consumidor e para o mercado como um todo. Que é aquilo que a gente falou no início, né? O modelo hoje é só olhar o negativo, só o que está negativado. Então, mesmo aqueles que têm restrição vão ter um lado positivo. Vão ter um lado positivo. Então, é uma informação a mais para quem vai estar fazendo o score, para quem vai estar avaliando uma futura concessão de crédito. Então, a gente tem cerca de 3 minutos, a produção está me informando aqui de programa. 1 minutinho e meio, então. Concordamos aqui, então, Marcelo, que o cadastro positivo é vantajoso para o consumidor. Ele é vantajoso para o consumidor, mas considerando que o consumidor utilize com racionalidade a dívida, o crédito, o financiamento. Porque essas características do Brasil em relação a outros países que a gente falou, um alto spread, uma economia crescendo devagar, também envolve também a nossa participação. Sim, então claro. A gente tem que fazer essas considerações. Esse instrumento é bom, mas também a gente tem que fazer a nossa parte de utilizar ele com racionalidade. Ou seja, pedir dinheiro emprestado, retirar empréstimos com racionalidade. Exatamente. Essa seria o ponto de vista, assim, para ponderar a validade do cadastro positivo. Paulo. O cadastro positivo é positivo? É positivo, né? Sem dúvida. É positivo para o mercado, é positivo para os consumidores, para as pessoas, para as empresas, para o sistema financeiro como um todo, para o alavancamento da economia, para a participação do crédito nessa economia. Então, ele vai propiciar relações mais claras entre, né? A gente falou aqui, né, no termo assimetria, então vai tornar mais simétrico, né? Hoje, isso, vai tornar simétrico, vai acabar com a seleção adversa. Acabar não digo, mas ele vai melhorar muito essa seleção adversa. E como o próprio Marcelo colocou aqui, é importante, né? A partir do cadastro positivo vai se criar uma cultura financeira. É isso aí. Das pessoas controlarem suas finanças, né? Se endividarem dentro do que pode no seu orçamento, e o cadastro positivo vai até ajudar isso, né? Porque vai estar lá os seus hábitos de pagamento, o seu comportamento de pagamento, e o mercado vai usar isso para uma avaliação positiva e aí até em relação ao tomador. E aí você, ao longo do tempo, vai ter que dizer, olha, né, o controle financeiro passa a ser melhor. Então, temos uma grande expectativa, realmente, em relação à aprovação, e
poder colocar ele de forma operacional, sabendo que ainda tem algumas regulamentações, né? Porque ainda tem as questões técnicas, né? De como é que vai ser essa atualização da base, como fazer essas transações. Vão ser enviados esses dados. Isso, os dados, né? Tem algumas regulamentações para fazer. Mas, no geral, eu acho que é fundamental nós entrarmos, como já existe hoje no primeiro mundo e outros países também, né? Num sistema de informações aberto, que todo mundo consiga olhar ali e ver como é que é o comportamento do mercado do país. Muito bem, então, agradecer aqui a participação dos meus convidados, professor da Faculdade Senac Porto Alegre, Marcelo Pinto, e também o gestor comercial da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Paulo Borba, e, é claro, agradecer a sua participação sempre aí de casa. O Debate TVE fica por aqui, a gente volta amanhã às 7h30 da noite ao vivo para discutir, então, a reforma trabalhista. Eu conto com você. Uma ótima noite e até lá. Hoje em dia a gente faz tudo pela internet. Dá pra fazer pesquisa, estudar. Você bate papo, troca mensagens, envia fotos e faz a sua inscrição pro Enem 2018. É só entrar aqui em enem.inep.gov.br/participante. Mas atenção para o prazo. As inscrições vão de 7 a 18 de maio. E mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer a inscrição. Ministério da Educação, Governo Federal. Gauchada do Rio Grande.